De onde William Hjortzberg tirou a ideia para escrever o seu livro mais importante, mais relevante, mais editado e publicado ao redor do mundo. Eu estou falando de Coração Satânico, publicado originalmente em 1978. Talvez o Hjortzberg não seja um escritor tão conhecido aqui no Brasil, além de Coração Satânico, mas você certamente já esbarrou com algum roteiro dele, por exemplo, o roteiro do filme A Lenda, de 1985, um dos primeiros filmes protagonizados pelo Tom Cruise. Era um filme de fantasia numa floresta com duendes, unicórnios e o Tim Curry interpretando um diabão todo vermelho enorme com um chifre maior do que o seu braço. Pois o Hjortzberg, o Getz, ele tinha essa ideia fixa de escrever uma obra-prima, um livro que fosse lembrado muito depois da morte dele. O tipo de livro que o Ernest Hemingway costumava dizer que um livro que, por mais leitores que tenha, nunca serão suficientes. Pois o Hjortzberg ele tentava de várias formas, ele tentou durante anos e ele não conseguia chegar a uma conclusão, ele não conseguia ter essa inspiração para escrever aquilo que ele entendia realmente como uma obra-prima. Até que ele se lembrou de um conto que ele tinha lido um tempo atrás, que se chamava O Homem que Vendeu a Alma, de um escritor americano do começo do século XX chamado Stephen Vincent Bennett. Esse conto deu a ele a seguinte ideia: cara, eu nunca parei para pensar que o diabo pudesse ser o personagem de uma história, um bom personagem de uma história. E ele se sentou e escreveu esse conto que se chamou To Hell in a Handbasket. E com esse conto ele ganhou em quarto lugar numa das várias premiações de literatura que existem lá nos Estados Unidos. Um conto que começava com a seguinte frase: era uma vez um diabo e ele contratou um detetive particular. Com essa ideia, ele achou que podia, inclusive, vender essa história para o cinema. Ele trabalhava com alguns produtores de cinema, estava ali no meio, e um desses produtores, amigo dele, disse: cara, esquece o cinema, essa história é boa demais. E aí ele começou a pensar grande, começou a escrever a sua história, começou a escrever Coração Satânico, que acabou sendo depois filmado, foi adaptado para o cinema em 1987 pelo Alan Parker, com Robert De Niro interpretando um dos diabos mais assustadores que eu já vi no cinema, sem maquiagem, sem efeitos especiais mirabolantes, e que se tornou um clássico do cinema de horror, baseado num clássico da literatura de horror. Sombras se deslocavam de forma grotesca sob a luz incerta das velas. A batida demoníaca dos tambores dominou os dançarinos com seu feitiço vibrante. Seus olhos rolaram para dentro das pálpebras. Suas bocas espumavam enquanto eles cantavam. Homens e mulheres se esfregavam uns nos outros e gemiam, as pelvis se contorcendo num êxtase sexual. Os brancos dos olhos brilhavam como palas em seus rostos suados. Cheguei mais perto, por entre as árvores, para ver melhor. Alguém tocava uma flauta, notas agudas e estridentes cortavam a noite sobre o estrépito dissonante dos pratos de metal. Os tambores rugiam e rufavam, o ritmo insistente como uma febre, delirante, extasiante. Uma mulher caiu no chão e se contorceu feito uma cobra, sua língua serpenteando para dentro e para fora com rapidez de um réptil. O vestido branco de Epiphany estava colado em seu corpo jovem e molhado. Ela se aproximou de uma cesta de palha, puxando de dentro um galo pelo pé. O bicho elevou a cabeça com orgulho, a crista vermelho-sangue fulgurante sob a luz da vela. A moça esfregava a plumagem branca contra seus seios enquanto dançava. Indo ao encontro das pessoas, ela as acariciava sucessivamente. Um cacarejo agudo calou os tambores. Deslizando com graça, Epiphany curvou-se no buraco redondo e cortou a jugular da ave com o golpe certeiro de uma lâmina. Sangue espirrou dentro da cavidade escura. Esse aqui é um trechinho de Coração Satânico, de William Hjortzberg.